Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 4. Louvado seja Deus. Quantos acharam? Diga graças a Deus. Só uma pessoa achou. Quem achou, diga graças a Deus. Agora a igreja achou. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. E foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Eu vou repetir. Junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de? Jesus, pois, cansado no caminho, assentou-se junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e eu lhe daria água viva. Disse-lhe Jesus: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. E disse Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondendo e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nosso pai, aí é que eu quero frisar isso aqui, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus, ele é espírito, e importa que o adorem em espírito e em verdade. Tome o seu assento em nome de Jesus. Eu hoje quero pegar, não como contexto, essa história dessa mulher. Eu poderia muito bem escolher um outro texto para poder falar sobre o assunto dessa noite. Poderia ler em Apocalipse, capítulo de número 4, poderia ler qualquer outro texto falando acerca de adoração. Mas o Espírito Santo de Deus me conduziu a pregar essa noite sobre esse texto. Os irmãos observam que
Jesus ele está indo a um lugar que não era Samaria, mas era necessário que ele passasse por ali. Porque Jesus ele não toma uma rota aleatória de qualquer jeito, não. Jesus sempre tem uma finalidade quando ele vai fazer alguma coisa. Nada que Deus faz na nossa vida, ela é de qualquer jeito. Sempre tem um propósito, e esse propósito é que vai nos conduzir ao propósito que Deus tem na nossa vida. A Bíblia Sagrada nos diz que Jesus era necessário ele passar por Samaria. Os seus discípulos saem de perto de Jesus e vão até a cidade para poder comprar comida. E quando os discípulos vão comprar comida, Jesus ele está num poço em Samaria. Esse poço ele não é um poço que foi cavado pelo aquele povo samaritano, mas esse poço foi cavado por Jacó, que era um antecessor de muitos anos atrás. Ele cavou o poço, ele deu para os seus filhos beberem do poço, e não somente os seus filhos, mas também os animais de Jacó beberam dessa água desse poço. Então esse poço ele tinha era um lugar estratégico para os samaritanos, porque eles não se davam com os judeus. Essa divisão aconteceu quando os judeus ortodoxos decidiram se afastar de um povo que havia se contaminado quando eles eram cativos na Babilônia. Então aqueles que se preservavam como judeu realmente, que casavam somente com judeu, eles eram judeus que realmente tinham uma linhagem judaica e só. Mas pelo povo estar dentro da Babilônia, o povo acabou se corrompendo, e alguns judeus se deitaram com mulheres que não eram judias. Então houve essa homogeneização entre judeu e o povo da Babilônia, que eles se chamavam então de samaritanos. Quem era judeu ortodoxo, ele não concordava com aquilo que tinha acontecido com o povo que se contaminou. Então, eu para cá e vocês para lá. Não vamos mais conversar sobre isso. Não vamos mais se dar, não vamos mais falar sobre nada de religião. Aonde eu tiver que passar, eu vou dar a volta, porque eu não quero conversar com vocês. E os judeus continuaram morando em Jerusalém, adorando a Deus no templo, aonde hoje é a mesquita de Omã, aquele chapeuzinho dourado que a gente vê na televisão lá em Israel, que hoje os muçulmanos habitam lá e adoram ao Deus dele lá. Ali era o templo de Jerusalém. Então o povo judeu, eles sempre foram para o templo de Jerusalém para adorar o nome do Senhor. Aquilo ali era um ato religioso e cultural tão forte, que eles jamais se apartaram dessa adoração em Jerusalém. E a crença deles era: todos os judeus teriam que descer até Jerusalém para adorar o nome do Senhor, porque ali era o verdadeiro lugar da adoração. Só que os samaritanos, por sua vez, não desciam a Jerusalém porque eles não lidavam uns com os outros. Eles não queriam conversar com os judeus. Então eles pegaram um costume da época, quando Jacó cava o poço, e dá essa herdade ao seu filho José, aonde bebe os seus filhos e também os seus animais, e vai dizer: olha, nós vamos adorar a Deus aqui, porque esta terra, este monte que nós estamos, aonde Jacó cavou o poço, é aqui que é o verdadeiro lugar da adoração. Se criou uma rincha, se criou uma contenda, porque para os judeus o lugar de adoração era Jerusalém, mas para os samaritanos era no monte aonde Jacó cavou o poço. Só que a Bíblia diz que Jesus ele está indo de uma aldeia para outra, e havia uma necessidade dele passar por Jerusalém. E a necessidade de Jesus não é algo aleatório. A necessidade de Jesus
é porque ele tinha um propósito. Jesus, ele não vai a Samaria para poder passear. Jesus, ele não vai a Samaria para poder conversar fiado. Jesus vai a Samaria porque era necessário ele estar lá, porque ele conhecia o coração daquela mulher. Jesus hoje te trouxe aqui neste lugar para te dizer: foi necessário ele passar aqui nessa noite, aleluia, para ter um encontro face a face com você. Deus hoje quer palestrar conosco, e nós estamos no lugar certo, no momento certo, na adoração certa, e eu tenho certeza que hoje será um dia transformador para a nossa vida. Lamandosaio essa. Aleluia! Jesus encosta no poço. Os discípulos vão dizer: Senhor, está faltando alimento, então vocês vão lá em Jerusalém e compram comida. Os discípulos saem correndo, e era necessário que isso acontecesse, porque quando Jesus vai conversar com a samaritana, se os discípulos veem essa cena, vai ficar escandalizado, porque tem muita coisa que escandaliza, tem muita gente preocupada com o que está acontecendo na vida dos outros, mas não tem coragem de tomar conta da sua própria vida. A gente é muito fácil, julga as pessoas pelo que elas estão passando, e porque fulano não quer compromisso, porque Beltrano está nessa situação, porque Ciclano está naquela situação. Eu já vou escandalizar vocês, irmãos, pelo amor de Deus. O dia que eu pegar um membro da igreja em um lugar que não é impróprio para a igreja, eu vou sentar do lado dele, irmão, vou tomar meu refrigerante até ele sair de lá. Não se preocupa com isso. Pastor, o senhor é doido, não quero nem saber, irmãos. Era necessário o pastor passar em Samaria, irmãos. Tem gente precisando ouvir uma palavra em Samaria, aleluia. Quando a gente se preocupa com a religiosidade, a gente não se preocupa com a alma. E Jesus não estava preocupado com religiosidade, ele estava se preocupando com a alma que estava lá no poço. A gente olha sempre para Jerusalém, achando que o melhor lugar é aquele, mas Jesus estava falando: o melhor lugar hoje não é Jerusalém, o melhor lugar é Samaria, porque eu tenho propósito em Samaria. E ele senta na beira do poço, está parado, vem uma mulher samaritana pegar água, ela vai pegar água, começa a dar água, e Jesus vai fazer uma pergunta para ela, irmão, porque Jesus precisa puxar assunto. Jesus precisa criar um relacionamento de comunhão, de conversa com aquela mulher. E ele vai dizer: dá-me de beber dessa água aí. E essa mulher, ela falou: como é que você, sendo judeu, lá de Jerusalém, pede água para mim, que sou uma mulher samaritana, ou você ainda não sabe que os judeus não se dão com os samaritanos? E a conversa vai se desenrolando. Jesus não tem água, não tem pote para poder pegar o poço é fundo. Essa mulher, ela tem um balde, ela tem um poço do lado dela, ela tem como tirar água, mas a água que ela está dando para Jesus, que ela vai dar para Jesus, é uma água que não vai matar a sede dela. Essa água, na verdade, ela vai matar uma sede momentânea, irmãos. Mas Jesus vai dar para ela uma água excepcional e extraordinária. Porque a água que Jesus dá, irmãos, ela não mata só uma sede por um momento. Ela vem para saciar a nossa sede, aleluia. A Bíblia Sagrada nos diz que ela vai dizer: olha, você não tem balde, o poço é fundo, tu não tem como tirar. Jesus vai puxar assunto com ela: não, mas se eu lhe der a água da vida, essa água vai jorrar para a vida eterna. Ela falou: como é que o senhor vai fazer isso? Não tem nada. A conversa desenrola, e depois ele vai olhar para ela e vai dizer: cadê o teu marido? Ele falou: assim, eu não tenho marido. Ele diz: disseste bem, porque o que tu tem agora, tiveste 5, o que tu tem agora também não é teu. Ela olha para ele e fica assim atônita, espantada, fala: meu Deus, vejo que tu és profeta mesmo. Ele falou: pois é, profeta eu sou. Senhor, já que tu é profeta, me explica um negócio. Qual é o melhor lugar para adoração? E aqui é que é o ponto da questão da mensagem de hoje. Eu tenho mais 20 minutos para poder pregar, irmão. Jesus amado, me ajuda. Porque quando este homem, Jesus, ele vai falar para ela aonde é o melhor lugar para se adorar e como se deve adorar a Deus, ela vai se espantar. Porque Jesus vai dizer: olha, não é nem
em Jerusalém, mas também não é aqui no monte. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Por quê? Porque ela estava achando que o melhor lugar era em Samaria, no monte, aonde Jacó cavou o poço. E para os judeus era em Jerusalém. E ela vai dizer, olha, não é lá e nem cá. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Quando nós fomos inaugurar essa igreja aqui, que nós fizemos um gabinete com o pastor Sandro, foi numa quinta-feira. Quarta eu conheci ele, quinta-feira nós fizemos o gabinete, eu e a pastora, e ele falou 3 coisas que a igreja matriz ela tem como exemplo dentro de um contexto espiritual. Ele disse, essa igreja ela trabalha com 3 pilares: missão, intercessão e adoração. Os 3 pilares dessa igreja é missão, repete comigo, missão, intercessão e adoração. O que é a missão? Missão foi o que eles fizeram conosco lá. Conhecemos ele na quarta, na quinta-feira nós fizemos um gabinete pastoral, e quando foi no domingo nós fomos apresentados. E missão, ele falou assim, aqui as pessoas vêm e já saem para trabalhar. Isso é missões. Vamos ajudar o pastor Ricardo lá, e veio, nos ajudou aqui, que coisa linda. Isso é missão. Intercessão foi o que a irmã Carla e a irmã Emília fizeram antes de começar o culto. Antes de começar o culto, eu olhei para trás e eu vi a irmã Carla e a irmã Emília orando. Eu não sei o que elas estavam orando, eu não estava lá, mas elas estavam orando com um propósito, porque todo crente precisa de propósito. Ainda que você esteja em Samaria, esteja em espírito de oração e de intercessão, aleluia. Intercessão é você clamar, e nós vamos fazer uma reunião aqui para a gente levantar líderes de intercessão nessa casa. Já conversamos com a irmã Emília aqui outro dia. Vamos esperar um momento mais próprio para poder levantar uma equipe de intercessão. E intercessão, irmãos, é você orar com constância, é você entender que o mundo espiritual ele é muito maior do que o mundo físico. Pastor, prova isso, eu provo. Você pega uma semente hoje e coloca ela debaixo da terra. Você vai arar a terra, vai colocar semente debaixo da terra, e essa semente, ela no campo invisível, porque você não consegue enxergar embaixo da terra, ela está nascendo, está criando raízes. Sim ou não? Sim ou não? Ela está criando raízes e ela vai crescer primeiro para baixo. Porque aquilo que é invisível aos olhos dos homens humanos, quando ela cresce para baixo, aos nossos olhos naturais a gente não consegue ver. A gente só consegue ver quando ela vem ao mundo real, ou seja, o mundo para baixo, que é o mundo invisível, nós vemos. Primeiro tem que ter crescimento no mundo invisível, para poder dar sustentação ao campo visível depois. Todas as vezes que nós plantamos a semente ela vai crescer, raízes nela, para poder sustentar o que está do lado de cima. A vida espiritual também é desse jeito, Cintiane. A vida espiritual, primeiro você planta a semente e ela vai crescer para baixo, dentro, no seu interior, a tua fé. Ainda que você não veja uma projeção no mundo físico, saiba que você está crescendo espiritualmente, para que depois os seus ramos, os seus galhos, o seu tronco, os seus frutos venham crescer e produzir, uns a 30, outros a 60, outros a 100, mas há um crescimento primeiro espiritual na nossa vida. Essa mulher, ela agora precisa resolver um problema, porque ela quer saber como é que vai se adorar e aonde que é o lugar de adorar. Adoração, lá dos céus abertos. Você pode observar que as pessoas lá realmente se entregam. E eu entendo, irmãos, perfeitamente, eu não sou aqui nenhum religioso.
Você às vezes vê o pastor aqui levantando a mão, dando glória a Deus. Pastor, só o Senhor levantou. Sabe por quê, irmão? Porque eu entendo que eu vim aqui para entregar o melhor que eu tenho para Deus. Eu não vim aqui, Jesus, eu vou lá para receber. Molde esse conceito dentro de você, em nome de Jesus. Você não veio aqui para receber nada de Jesus, você veio aqui para dar para Ele. Quando nós viemos para a casa de Deus, Anderson, a gente não vem para poder, eu vou lá para observar, eu vou lá para isso. Não, você vem aqui para ofertar ao Senhor o culto. Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, capítulo de número 12, ele vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Quando nós viemos aqui para ofertar para o Senhor Ele derrama as bênçãos dele sobre nós, aleluia. Isso daqui, irmão, não é moeda de troca, aleluia. Não, eu vou lá porque eu preciso receber de Deus. Não, você veio aqui para poder dar para Deus aquilo que você tem de melhor. O que que você tem? A melhor adoração, irmãos. Entregue o que tu tem de melhor para Deus hoje. Sabe por quê, irmão? Porque amanhã Deus vai prover ainda o melhor para você também, aleluia. Quando nós entregamos o melhor para Deus, é por isso que você vai ver o camarada pega a guitarra e ele vai e ele faz assim, parece um negócio de roqueiro. Que coisa linda. A outra vem, dá 2 pulos aqui em cima e começa a saltar. O outro vem, já dá um glória a Deus, levanta a mão. Sabe por quê? Porque nós estamos entregando o melhor que nós temos para Deus. E Deus está aqui nessa noite para poder receber o melhor dele para mandar subir reminácia. Entregar o melhor para Deus é o que nós podemos fazer. A adoração, ela precisa de constância. Não é nem em Jerusalém e também não é no monte. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Aleluia. Agora olha para esse teu irmão e diz assim: olha, a adoração, ela precisa da presença de Deus. Adoração sem presença de Deus não é adoração. Adoração sem presença de Deus não é adoração. Essa semana eu estava conversando com a Renata e ela falou uma coisa da minha esposa. Ela falou: a pastora Mônica outro dia falou um negócio que me chamou a atenção. Quando nós inauguramos essa casa, o pastor Daniel, ele congregou aqui conosco no começo, depois ele voltou porque ele foi lá para Cabo Sul, morando lá. E lá por lá ele ficou um tempo, depois a gente continuou a igreja, depois ele veio, se mudou para cá e voltou para congregar conosco. Mas no começo a Renata estava aqui. E quando nós separamos os hinos para começar o culto, o Ministério de Louvor separou 4 hinos. Minha esposa, nessa época ela estava mais crente do que ela já é hoje, irmão. Ela é crente, mas nessa época ela estava mais crente do que ela já é hoje. Aí ela pegou e falou assim: Renata, deixa eu te explicar um negócio, minha filha. O louvor, quando se começa um culto, ele precisa ter uma condição: chamar Deus para dentro do ambiente. Quando a gente faz uns louvores egocêntricos para que o homem venha ter libertação, não é esse tipo de hino que se canta. Primeiro a gente chama Deus para o ambiente. A adoração é isso. Primeiro você precisa chamar Deus para dentro do ambiente. Se Deus estiver dentro do ambiente, irmãos, Deus transforma a vida, Deus cura, Deus liberta, Deus salva, Deus ressuscita, Deus se faz presente. Quando Deus está dentro do ambiente, irmãos, aleluia, não tem nada que impeça o verdadeiro adorador de estar, aleluia, adorando ao nome do Senhor. Louvado seja Deus. Uma vez a irmã Dora falou aqui comigo assim, falou: pastor, eu gosto da igreja aqui, sabe por quê? Porque pode ter 5, 6, 7 pessoas na igreja, mas os cultos aqui não são pesados.
E não são mesmo não, sabe por quê? Porque a presença de Deus aqui, ela é algo transformador. Aleluia. A presença de Deus te faz você pular, faz o outro pegar a guitarra e tocar com força, faz o outro da bateria vir e faz o outro correr, pula, salta, grita. Aleluia. Por quê? Porque a presença de Deus, ela é envolvente. Aonde tem presença de Deus, a graça do Senhor se manifesta. Aleluia. Sem presença de Deus não tem adoração. E eu vou terminar, Jesus, 15 minutos, Jesus. Não precisa subir agora não, peraí, segura aí. Ainda tem 15 minutos aí. Cara, fominha no microfone, né? Quando a presença de Deus se manifesta, quando ela está no ambiente, ela transforma. E crente não vive sem presença de Deus. Crente não consegue viver sem presença de Deus, irmão. Quem consegue viver sem presença de Deus é o ímpio. O ímpio ele até vive sem a presença de Deus, mas nós que cremos e sabemos o que é adoração de verdade, nós entregamos o melhor para Deus. Melhor. Pastor, onde é que está isso na Bíblia? Deixa eu melhorar para você dar glória a Deus. A Bíblia Sagrada diz que a presença de Deus se manifestava quando a arca da aliança ela ia junto com o povo. A presença da arca, a arca era só um caixote de madeira revestido por dentro da sua madeira de acácia e por fora revestida de bronze. Ali dentro dessa arca, ela representava a presença de Deus. Aonde a arca ia, a presença de Deus estava junto. Então os sacerdotes carregavam cada um 4 em uma ponta na argola, e a arca ela ia. E toda vez que eles levavam a arca, a presença de Deus ia junto, porque a arca representava a presença de Deus. Eles carregavam a arca, e o povo quando ia para a batalha, para o embate, sabe o que acontecia? O povo vencia. Por quê? Porque a presença de Deus era junto com eles. Eles estão caminhando, eles estão na guerra, a presença de Deus estava com ele. Só que a Bíblia Sagrada nos diz, lá no livro de 1 Samuel, que existia um sacerdote na época, chamado por nome de Eli. E ele tinha 2 filhos. Quantos filhos ele tinha? 2 filhos, chamado por nome de Ofni e Finéias. A Bíblia diz que eles eram filhos do sacerdote Eli, ou seja, eles estavam sendo treinados para sacerdote. A arca ficava no templo, em Siló. E a Bíblia Sagrada nos diz que por a arca estar no templo em Siló, o povo saiu para a batalha, só que esses homens, chamados por nome de Ofni e Finéias, viviam uma vida de mundano, pecado, se prostituía próximo ao templo, fazia um monte de asneira que Deus não se agradava. E o pecado ele faz separação entre o homem e Deus. Pode ter até arca, ou a presença da arca, mas se você não estiver na presença de Deus, a arca não vai te salvar. A presença não vai contigo. Eles começaram a ir para a batalha contra os filisteus e morreu muita gente. Eles então tiveram uma ideia, vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá no templo de Siló e vamos pegar a arca. Por quê? Porque quando a presença de Deus está, a gente ganha a batalha. Eles saíram da batalha quando os filisteus voltaram, pegaram a arca. E agora os sacerdotes estão indo para a batalha. E quando eles chegaram lá perto da batalha, no campo de batalha, os sacerdotes entenderam que não era só aquele caixote. A presença de Deus já tinha saído dali há muito tempo. Eles perdem a batalha, a arca do Senhor ela é levada pelos filisteus, Ofni e Finéias morrem no dia da batalha, e a desgraça em Israel está tomada. Por quê? Porque a presença de Deus já se foi. Diga comigo, a presença de Deus se foi. A Bíblia diz que a mulher de um dos 2, Ofni e Finéias, agora eu não me lembro muito bem, ela está grávida, buchuda. Quando ela descobre que o seu marido estava morto, ela gera a criança antes do tempo e coloca o nome dele de Icabor, porque foi-se a glória de Deus. Sem presença, irmãos, não tem adoração. Sem presença não tem milagre. Sem presença não tem cura.
Sem presença não tem libertação. Sem presença não tem ressurreição. Sem presença não tem intimidade. É necessária a presença. E a Bíblia diz que eles pegaram a arca, levaram a arca embora para dentro do arraial dos filisteus. A desgraça em Israel já tinha acontecido. Os filisteus tiveram hemorroide, uma coisa terrível. Levaram, sabia que a presença de Deus estava trazendo doença sobre o povo. E a Bíblia diz que eles então lançaram a arca para fora do arraial. A Bíblia diz que a arca ficou na casa de Abinadab durante 20 anos. Depois dos 20 anos, Davi, quando ele assume o reinado, ele procura trazer a arca de volta para Jerusalém. Diga comigo, a arca precisa voltar para Jerusalém. A arca precisa voltar para a sua vida. A arca precisa voltar para a sua vida. A presença de Deus precisa voltar para a sua vida, aleluia. Talvez você esteja desanimado por alguma coisa, mas está na hora da gente buscar a arca novamente. Um dia ela se perdeu, mas ela vai voltar para a glória do nome do Senhor. E as tuas primeiras obras não serão maiores do que a segunda. A Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, aleluia. Aleluia! Com presença a alegria, com presença a adoração. A Bíblia Sagrada nos diz que Davi então decidiu ir na casa de Abinadab tomar a arca. Quando ele pega a arca, ele vem levando a arca, só que eles colocaram uma arca em cima de uma carroça de boi. Diga comigo, presença de Deus não se leva em carroça. Presença de Deus se carrega aqui. Não, bate aqui, irmão, você, isso aqui é um ato profético. Presença de Deus se carrega aqui. Você vai levar a presença de Deus, irmãos. Presença de Deus se leva no ombro, irmão. Não adianta você fazer carroça, você fazer carro, fazer carroça, porque presença de Deus se leva no ombro. Eles estão carregando-a na carroça, a carroça vira. Uzá vai tentar segurar a arca e morre ali. Então Davi reconhece e bota a arca dentro da casa de Obed-Edom. A arca ficou 3 meses na casa de Obed-Edom. E a Bíblia diz, aonde a presença, a bênção de Deus. Esse homem, ele foi abençoado, ele e a família dele. Por quê? Porque a presença entrou dentro da casa dele. Quando a presença de Deus entra dentro da nossa casa, irmãos, nós somos mais. Nós não somos vitoriosos, nós somos mais do que vencedores. Quando a presença de Deus se manifesta, nós não somos apenas um canal, nós somos mais do que um canal de Deus, porque a presença, ela se manifestou, aleluia, dentro da nossa casa. Mas Juliette, quando a presença de Deus entrar na tua casa, meu irmão, se prepara, porque haverá uma avalanche de bênção naquele lugar, irmão. As pessoas vão olhar para você, varão, e vão dizer, como é que isso aconteceu? E tu vai dizer assim, foi a presença de Deus que foi atraída para dentro desse ambiente. Larabanuia some reminácia. Eles estão andando. Então Davi agora vai arrumar uma outra maneira de se trazer a presença. Elas estão na casa de Obed-Edom. Obed-Edom foi abençoado durante 3 meses. Davi então vai fazer o seguinte, vamos lá buscar a presença de Deus. Quando eles pegam a arca e vão trazer a arca para dentro de Jerusalém, agora mudou a história. A adoração muda, irmão. Quando a presença entra, a adoração ela é diferente. Eu vou repetir porque isso aqui é pedagógico, irmão. Quando a presença entra, a adoração é diferente. Quando a presença de Deus se manifesta em nós, a adoração é completamente diferente. Pastor, como é que você adora? Eu adoro, irmão, eu sou meio louco mesmo. Eu pulo, grito, dou glória a Deus. O pessoal fica até me zoando. Aleluia, aleluia, toda hora eu falo aleluia mesmo, irmão, porque eu não quero nem saber, irmão. Meu negócio é adorar a Deus, irmãos. Eu estou aqui para entregar o melhor que eu tenho para Deus, irmão, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu me entrego com força. Com força. A Bíblia diz que eles pegaram a arca, botaram nas costas do sacerdote
E todos os 6 passos que ele dava, 6, se não me falha a memória, paravam, sacrificavam o Senhor. Mais 6 passos, parava, sacrificava o Senhor. Mais 6 passos, andava e sacrificava o Senhor. Por quê? Porque a adoração, ela tem que ser perfeita. Quando eles chegam em Jerusalém, eita glória! Quando eles chegam em Jerusalém, a Bíblia diz que o rei Davi, escandaloso, devia ser igual o pastor Ricardo, meio doido. É igual o Daniel para adorar a Deus com a guitarra. Deve ser meio doido assim, né, irmão? Quando Davi chega em Jerusalém, o que ele faz? Vai se despir a roupa. Quando ele tira a roupa, ele sai pulando. Eita glória! Eita aleluia! Coisa boa! O pessoal está escandalizado, irmão. Por quê? Porque levantou, deu aleluia! O pessoal se escandalizou. Porque está todo mundo sentadinho, comportado, e alguém levantou e disse: eita glória! Se dobrou. Tem os doidos, irmão, na igreja. E a igreja precisa desses dois de vez em quando, irmão. Isso aí que anima, irmão. Você já viu uma coisa, irmão? Casa sem criança é uma casa triste. Casa sem criança é uma casa que não tem apurrinhação. O marido chega lá, irmão: oi meu filho, tudo bem, boa noite. Todo mundo conversa normal. Uma casa que tem criança, irmão, criança entra, meu irmão, o quê? Criança, vovó, eu quero isso, pai, eu quero isso, mãe, tia, eu quero isso. Irmão, fica quieto, criança, pelo amor de Deus. Tem um alvoroço de tanta alegria que tem dentro da casa, irmão. Aleluia. Casa que tem criança é diferente de casa onde se tem adulto. Davi virou criança, irmão. Eita glória, aleluia, se despiu a roupa. Aí a mulher que estava lá no palácio, da janela, falou: tu não tem vergonha não? Não tem vergonha não, rapaz? Tu um rei de Israel, está se lançando assim, todo mundo vendo essa pouca sem vergonhice que tu tem. Aí o que Davi vai dizer? Não, eu estou entregando a minha melhor adoração, porque eu não estou adorando nem no monte aonde Jacó cavou o poço, e não estou adorando só porque eu estou em Jerusalém, mas eu estou adorando a Deus em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Se coloque de pé em nome de Jesus.